Nós hoje vamos tratar do penúltimo capítulo, que trata do consolo contra o banimento e a dor física. Trata-se de algo que era muito comum naquele momento, que era uma pessoa que por alguma razão era condenada, era considerada indesejável, era banida do seu país e era mandada para alguma ilha, para algum local bastante inóspito no exterior. Então, ele vai falar a respeito dessa situação tão desagradável e como suportá-la, ainda assim, ainda que você esteja num lugar muito modesto, fora da sua terra, longe dos seus entes queridos, ainda que você esteja num lugar com muitas dificuldades, como você pode garantir que a sua felicidade seja mantida? Vamos lá? Então, ele vai dizer aqui na página 151, ele vai dizer: é uma obra-prima sacar o bem do mal e, com a ajuda da virtude, transformar infortúnios em bênçãos. Ou seja, transformar infortúnios em bênçãos, sacar o bem do mal, é uma capacidade profunda de ir ao coração da vida, de ver o que há por trás daquele fato, como ele pode te fazer crescer. Quais são os elementos que existem lá dentro que podem te promover a um outro grau de consciência e estar feliz com a vida por ter te dado aquela oportunidade, ainda que pareça desconfortável a princípio, como nos parece desconfortável um medicamento que vai promover a nossa saúde, mas ainda assim o desejamos, ainda assim queremos ter a oportunidade de tomar esse medicamento, porque sabemos que nos promoverá um outro estado de bem-estar físico. É aqui também nessa dificuldade de estarmos longe do nosso lar, proibidos, afastados do nosso lar, temos a possibilidade de sacar essa realização desse desconforto inicial e aparente. É uma condição triste, você dirá, para um homem ser impedido de ter a liberdade de seu próprio país. E não é esse o caso de milhares que encontramos todos os dias nas ruas, ou seja, pessoas que foram banidas dos seus países e vieram para o seu, estão ali fazendo o melhor para se adaptarem, que eles, nós, brasileiros, como nós, todo o tempo encontramos com pessoas que saíram de condições extremamente inóspitas, que vieram tentar a vida, estão aqui na situação de estrangeiros, muitas vezes sofrendo alguma discriminação, longe das pessoas que amam, longe de tudo que estavam acostumados, e ainda assim lutando para encontrar o seu equilíbrio, lutando para encontrar a sua felicidade. E muito do que temos no nosso país foi construído por essas pessoas ou por descendentes dessas pessoas, que encontraram uma forma de transformar essa nova terra em um lar. Alguns por ambição, outros para negociar, ou por curiosidade, deleite, amizade, estudos, experiência, luxúria, vaidade, descontentamento. Ou seja, todas as razões que fazem com que uma pessoa saia de sua terra e vá para outra, né? Interesses materiais, interesses por estudos, etc. Uns para exercer suas virtudes, outros para exercer seus vícios. E não poucos para prostituir seus corpos ou sua eloquência. Ou seja, para vender algo que possuem e lucrar com isso, ou seus corpos ou sua eloquência. Para passar agora de países agradáveis para as piores ilhas, que nunca sejam tão estéreis ou rochosas, que o povo nunca seja tão bárbaro ou que o clima nunca seja tão intemperante. Aquele que é banido para lá encontrará muitos estranhos que vivem lá para seu prazer. Ou seja, muitos estranhos ele encontrará que tem muito a lhe ensinar, muita coisa nova para aprender. Cada ser humano diferente tem todo um universo de possibilidades que a gente não conhecia, que podem nos fazer crescer, podem nos fazer perceber a vida por um ângulo totalmente novo, ou seja, nos tornarem mais sábios. A mente do homem é naturalmente curiosa e inquieta, o que não é de se admirar, considerando sua divindade original, pois as coisas celestiais estão sempre em movimento. Testemunhe as estrelas e as órbitas, que estão perpetuamente se movendo, girando e mudando de lugares de acordo com a lei e indicação da natureza. Ou seja, a nossa mente mais profunda, mais elevada, ela é da mesma natureza dos planetas, das estrelas, que nunca se detém, estão sempre em movimento, sempre buscando essa curiosidade vital de querer abranger o mundo inteiro, de querer avançar sobre o desconhecido, sobre o mistério da vida. Portanto, o movimento dela é o natural.
e não o conforto e acomodação num lugar só. Mas aqui não há bosques, você dirá, nem rios, nem ouro ou pérolas, nem mercadorias para o transporte ou comércio. Não, quase sem provisão suficiente para evitar que os habitantes morressem de fome. Ou seja, imagine que seja um lugar muito precário, que a natureza seja muito precária e que haja muita pobreza. Está muito certo, aqui não há palácios, grutas artificiais ou materiais para a luxúria e o excesso. Mas estamos sob a proteção do céu, e uma cabana modesta para um retiro vale mais do que o mais magnífico templo, quando essa cabana é consagrada por um homem honesto sob a guarda de sua virtude. Ou seja, você foi banido de maneira injusta, está em um local estranho por alguma necessidade, por muito simples que seja a tua habitação, ela é coroada pelo mesmo céu, e o que honra, o que faz grandiosa uma habitação é a virtude daquele que a habita, e não o luxo que haja lá dentro. Você consagra a sua habitação pela virtude que ela guarda, ela se torna como um relicário para algo precioso, um ser humano virtuoso. Deve algum homem pensar que o banimento é doloroso quando pode levar tal companhia com ele, seja a companhia das suas próprias virtudes, a companhia da sua própria dignidade? Como pode ser doloroso se isso vai sempre com ele? Nem há qualquer banimento que renda o suficiente para nossas necessidades, e nenhum reino que seja suficiente para atender às superfluidades. Ou seja, pode ser que haja necessidades muito prementes, pode ser que não haja espaço para o supérfluo, mas para o essencial sempre há, porque o essencial depende apenas de você para levá-lo consigo. É a mente que nos torna ricos em um deserto. E se o corpo for mantido vivo, a alma desfruta de todas as felicidades espirituais em abundância. Ou seja, a mente é capaz de fazer alguém rico num deserto, dependendo da disposição com que ela encara a vida, dependendo de como ela julga toda dificuldade uma oportunidade de crescimento, considerando como ela pode estar curiosa diante do novo para expandir, ampliar, ir mais longe, ir mais alto. O que significa ser banido de um ponto do solo para outro, para um homem que tem seus pensamentos acima e pode olhar para frente e para trás e para onde quiser, e que, onde quer que ele esteja, tem o mesmo assunto para trabalhar. Ou seja, você simplesmente saiu de um ponto do globo para outro ponto do globo. Mas se a tua mente está acima da Terra, ela está de um ponto de vista elevado, onde ela vê todas as terras, basta que queira. Através da sua compreensão, através do seu raciocínio, ela está em qualquer ponto do tempo ou do espaço. E em qualquer lugar onde esteja fisicamente, ela pode continuar aprendendo e pode continuar se elevando. O corpo é apenas a prisão ou o obstáculo da mente, sujeito a punições, roubos, doenças. Mas a mente é sagrada e espiritual e não sujeita a nenhuma violência. Não há violência que possa roubar a tua virtude de você. É algo que você só perde se entregar. Se você tem o ânimo de conservá-la, ela sempre estará com você. Não há violência que possa profanar a tua virtude. É assim, um homem deve querer vestimentas ou cobertas no exílio? O corpo é tão facilmente vestido quanto alimentado, e a natureza não tornou difícil nada que fosse necessário. Lembra lá da passagem da Bíblia: olhai os lírios do campo, não semeiam nem colhem, e nem Salomão em toda a sua grandeza se vestiu como eles. Ou seja, a natureza nos dá muitos meios para o essencial. Esteja você num lugar humilde, o essencial para cobrir o seu corpo não vai ser púrpura, mas vai ser o suficiente para te abrigar das intempéries do tempo. Sempre a natureza nos provê aquele mínimo que é necessário. Mas se nada nos servirá a não ser bordados ricos e escarlates, não é culpa do destino que sejamos pobres, mas sim nossa própria culpa. Se estamos viciados em supérfluos, não ter esses supérfluos vai fazer com que nos sintamos pobres. E esse é um vício muito grande hoje em dia. Preocupamos-nos que os nossos filhos não tenham o último modelo do celular da moda, porque senão eles vão se sentir inferiores e mais pobres do que os outros jovens que eles são amigos.
Estamos sempre suscitando esse orgulho baseado em coisas externas e supérfluas, e não naquilo que somos. Não, suponha que um homem devesse ter restituído completamente, de novo, tudo o que ele perdeu. Não resultará em nada, pois ele desejará mais para satisfazer seus desejos do que antes para suprir suas necessidades. Ou seja, se ele reaver tudo aquilo que ele perdeu, ele não vai ficar feliz tampouco. Se ele voltar a ter a púrpura, todos os bordados que ele tanto amava, ele não vai ser feliz do mesmo jeito, porque ele vai sempre estar desejando mais. O supérfluo gera um vício, uma insaciedade que não termina nunca. Você compra o celular da moda, mas você vai estar sempre na expectativa do próximo, do próximo ano. Você nunca se sente satisfeito. É o que ele vai dizer aqui, ao final desse parágrafo. Apetites insaciáveis não são tanto uma sede quanto uma doença. Ou seja, são uma doença, uma compulsão que nos leva a ser escravos das novidades e não buscar aquilo que é eterno, que está diante de nós. No próximo parágrafo, lá no finalzinho da página, alguns viajam para conhecer o mundo, outros para fazer comércio. Mas, em suma, é claro que, por alguma razão ou outra, toda a raça humana mudou de lugar. Mudaram seus próprios nomes, bem como suas habitações, de modo que perdemos os próprios registros do que eles uma vez foram. Se você fizer uma pesquisa dos seus antepassados, você vai perceber quantos lugares a sua linha familiar já passou, de quantos lugares você veio. Ou seja, não somos como uma planta enraizada num lugar só. O trânsito, a mudança de um lado para outro, faz parte do destino humano desde os tempos mais imemoriais. Há 200 mil anos apenas como sapiens, originais ainda, começando a carreira dos sapiens, já andávamos por muitas terras. Ou seja, não somos destinados a ficar tão parados assim. Temos que estar preparados para as necessidades, para as novidades, quando elas se fazem necessárias. Mais adiante, nesse mesmo parágrafo, na página 153, temos, entretanto, esse conforto em nosso infortúnio. Temos a mesma natureza, a mesma providência e carregamos nossas virtudes conosco. Ou seja, o essencial não podem nos tomar. E essa bênção devemos àquele poder onipotente, chame-o como quiser, ou um Deus, ou uma razão incorpórea, um espírito divino, ou o destino, ou o curso imutável de causas e efeitos. Ele é, no entanto, tão ordenado que nada pode ser tirado de nós, mas o que bem podemos poupar, e aquilo que é muito magnífico e valioso continuará conosco. Ou seja, esse ser divino que nos protege garante que o mais precioso não possa ser arrancado de nós. Existe uma passagem muito bonita no Khalil Gibran, quando ele fala das moradias no profeta, ele vai dizer: por que trancas a tua porta? O que temes que seja roubado? A preciosa justiça, a grande bondade, se não podem roubar essas coisas, o que roubariam de valor? Ou seja, o essencial não podem roubar de nós. Aonde quer que vamos, temos os céus sobre nossas cabeças e não mais longe de nós do que estavam antes. E enquanto pudermos entreter nossos olhos e pensamentos com essas glórias, que importa em que terreno pisemos? O mesmo céu nos cobre e nós podemos sempre aspirar a estar cada vez mais próximos dele, independente de em qual ponto da terra pousamos os nossos pés. E essa perspectiva de querer se elevar, ir cada vez mais para dentro e para cima, faz com que os movimentos horizontais não se tornem tão relevantes assim. Pronto, mais adiante, na página 154, logo no início aí do primeiro parágrafo, é problemático, eu sei, a princípio, abster-nos dos prazeres aos quais estamos acostumados e suportar fome e sede. Mas em pouco tempo perdemos o próprio apetite e então não é problema ficar sem o que não mais desejamos. Ou seja, tudo uma questão de hábitos. Eu estou acostumada a uma ceia variada, com vários alimentos oferecidos. Bom, é um hábito
que quando você é colocado diante de uma mesa mais modesta, a princípio vai sofrer, a princípio vai sentir falta, mas com a perseverança e constância, num tempo X, aquilo será um novo hábito e você não sente falta daquilo ao qual não está mais habituado. Ficou como uma memória boa ou má, seja lá o que for, porque muitas vezes essa mesa muito variada nos proporciona mais do que saciedade, nos proporciona uma série de doenças pelo excesso de alimentos, por alimentos talvez um pouco fora daquilo que seria saudável. Às vezes uma mesa mais restrita é mais favorável ao nosso corpo do que aquela muito variada, que tende a nos dar um peso excessivo, tende a nos viciar com o excesso de alimentos. Então, passado um tempo, o hábito se renova. E ao se renovar o hábito, você já não sente tanta falta daquilo que perdeu. Mais adiante, lá no finalzinho desse parágrafo da página 154, não há 3 coisas dolorosas na doença: o medo da morte, a dor física e a interrupção dos nossos prazeres. Ou seja, são as 3 coisas dolorosas na doença: o medo da morte, a dor física e a interrupção dos nossos prazeres. O primeiro deve ser imputado à natureza, ou seja, a morte faz parte da vida, morremos porque estamos vivos, como dizia Cícero, e não necessariamente porque estamos doentes. A doença, não a doença, porque não morremos porque estamos doentes, mas porque vivemos, como ele dizia ainda há pouco. Não, a própria doença impediu muitos homens de morrer. É interessante isso que ele conclui, não é? Porque a própria doença faz com que você corra, se cuide, vá atrás de um médico, vá atrás de um tratamento e rapidamente você se cura. Se você não tivesse a doença, muitas vezes poderia ficar desatento, descuidado e chegar à morte sem nenhuma possibilidade de algum recurso, certo? Então, basicamente, ele vai nos dizer de como não devemos nos importunar tanto assim quando a terra sob os nossos pés não é mais a mesma. Hoje não somos desterrados por sermos condenados a isso pelo Estado, como acontecia muito nessa época, mas às vezes somos desterrados por uma necessidade qualquer e temos que ir para outras terras que não aquela nossa pátria natal, outras cidades, às vezes até outros países. É importante que a gente perceba que o nosso vínculo não é tanto assim com a terra, mas mais com o céu, e nos sintamos mais livres e tenhamos a possibilidade de estar sempre mudando interiormente, para mais profundo e para mais elevado. E essa capacidade de poder se adaptar a terrenos cada vez melhores e mais adequados à nossa consciência vai nos dar também a possibilidade de nos adaptarmos a terras diferentes, sempre aprendendo com essas diferenças, sempre aprendendo a vencer os nossos hábitos antigos e implantar hábitos novos, e não deixando que isso afete a nossa felicidade. Bom, é isso. Hoje concluímos por aqui e eu espero que a gente se encontre na nossa próxima vez para o último capítulo sobre a felicidade, onde nos despedimos desse livro tão maravilhoso que nos deu tantas observações, tantas coisas interessantes para aprendermos. Muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada por andarem comigo durante essa trajetória e eu espero que esteja sendo uma leitura e uma reflexão produtiva. Muito obrigada.